E aí pessoal, beleza? Vamos voltar a falar do Manual do Roteiro do Sid Field. Esse é o último dia que eu vou falar sobre ele. Acabei o livro e dei mais uma relida sobre alguns pontos que eu julguei importante. A conclusão desse livro praticamente toda se baseia na experiência do Sid Field ao longo da carreira dele, né? A experiência acumulada ao longo de muitos anos trabalhando na indústria cinematográfica de Hollywood. Esse livro aqui, ele traz principalmente a ideia de paradigma do roteiro, que é como você deve construir o seu roteiro ao longo aí de 120 páginas, que isso dá 120 minutos, 1h20, 1h30. O mais importante para você poder criar um roteiro, lendo esse livro, você vai perceber que o paradigma ele se baseia em início, meio e fim. Então toda história precisa ter um início, meio e fim, já na cabeça de quem vai escrever. Então você já precisa ter o começo da tua história, como é que vai começar, quem vai ser o personagem principal, quantos personagens vão existir. Você também precisa, segundo o Sid, criar uma biografia para cada personagem principal, principalmente, porque você vai precisar do máximo de detalhes possíveis na hora de construir a tua história. No caso da história de um roteiro de um audiovisual para uma empresa, por exemplo, um consultório odontológico, você pode construir também uma história entre início, meio e fim, desde o ponto de partida onde a pessoa chega na clínica até quando ela é atendida, né? E inclusive você pode colocar uma ação dramática aí no meio do vídeo, né? Uma pergunta do paciente, você pode colocar de repente os valores, alguma coisa que indique diretamente a referência, né? naquela empresa, naquela clínica que você está filmando. Voltando para os roteiros hollywoodianos, que esse livro se baseia, vamos dizer assim, principalmente em estruturas cinematográficas, né? Estruturas de roteiro cinematográfico. E inicialmente o Sid não estava pensando numa construção de um audiovisual de, sei lá, 1 minuto para Instagram. Ele está narrando aqui uma história que tem que ter no mínimo 120 páginas. E a estrutura do paradigma vai entrar nisso como? Bom, se você tem uma história de 120 páginas, você pode dividir em 4 partes a história, então 30, 60, 90, 120, e a cada quebra dessas partes, ou seja, a cada 30 páginas, você pode colocar um ponto de virada, que é o que o Sid fala na estrutura que ele monta aqui, né, a estrutura que ele dá para a gente entender o roteiro. Ela é composta por início, ponto de virada no fim do ato 1 para o ato 2, que é onde algum drama, alguma coisa super complicada acontece e engancha a história numa outra direção, né? E aí lá para as 90 páginas mais ou menos, existe um outro ponto de virada, que é o segundo ponto de virada, que engancha de novo na história e vai em direção à resolução, né? Ao fim do roteiro, do filme. Esses pontos de virada, do fim do ato 2 para o início do ato 3, são essenciais para qualquer história ser bem sucedida, né? Então ele vai usar esse paradigma, né, do roteiro ter que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim. E antes do meio tem que ter um ponto de virada, um drama, alguma coisa que mude completamente o curso da história ou problematize a ponto de o espectador ficar vidrado na esperança de uma solução para aquele problema, né? No capítulo 9 aqui ele vai explicar um pouco melhor o que são esses pontos de virada, né? Eu recomendo dar uma lida aí, se você quiser já saber, vai lá no capítulo 9, você já vai descobrir com mais detalhes o que são esses pontos de virada. Bom, no mais é isso, tá? Eu li o livro, ele é um livro que precisa de algumas revisões, ele não é um livro tão atual, mas você tem a essência da ideia do Sid, que é montar um roteiro com uma estrutura. Você tem que montar o roteiro com essa estrutura, e se você fizer os exercícios que ele recomenda no final de cada capítulo, eu não fiz, porque eu já escrevo há algum tempo, já leio bastante, então isso é meio que intuitivo para mim. Ler o livro foi uma experiência a mais, né, de leitura, que agora me ajuda a ter um norte sobre como se estruturar minhas histórias, né? O que essencialmente elas têm que ter e eu não posso tirar delas, né? Então isso eu recomendo esse livro muito para quem está querendo escrever uma história, quem quer criar um roteiro
principalmente, e quem trabalha no audiovisual. É isso aí, valeu galera!